A maior autoridade em dados de redes sociais do Brasil, Rafael Kiso, está aqui comigo. Tudo bem, Kiso? Tudo bem? Cara, Fala, eu Zé. sim, já vou começar já te cumprimentando. Vou fazer a apresentação do podcast aqui, mas pô, se você clicou aqui, viu o Kiso aí na capa, eu já vou falar, apresentar ele aqui. Então vamos lá. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, que é o podcast das mentes que movem. Se você gosta de franquia, marketing digital, empreendedorismo, aqui é o seu lugar. Dá uma olhada para ver se você já está inscrito. Se não tiver, se inscreve. Aqui é o seu lugar. Tem que falar dos patrocinadores. Também me apresentar. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o CEO da Guia-se. A Guia-se é uma rede de franquias de agências de marketing digital. Também é uma agência digital. Se você está buscando um negócio para empreender a partir de casa, a Guia-se pode ser uma oportunidade. Se você quer mudar o seu negócio através do marketing digital, as agências guias estão aí para poder te atender. São mais de 100 espalhadas pelo Brasil. Tem também uma plataforma que nos patrocina, que é a franquia Stanet, do Roger, meu grande amigo. E se você está querendo fazer uma comunicação na sua rede de franquias, a franquia Stanet é uma excelente oportunidade. Também, se você está buscando fazer um marketing local para suas unidades, a Gain é uma startup que está crescendo bastante, que pode te ajudar, assim como a MLabs ajuda vários negócios no Brasil. E eu não poderia deixar de falar do nosso patrocinador, Cheirinho Bom. Tá aqui, vamos tomar um Cheirinho cafezinho da Cheirinho bom. Bom. Cara, Tava esperando esse e momento olha lá. aqui. Cheirinho bom que E serve aí, na obrigado, taça, Ed. né? Café bom se bebe na taça, é Pois isso? é, diferente de experiência, né? O que você Diferente, acha? né? Ó? O aroma dos. É, Nossa, é espetacular. espetacular. E é isso aí. Se você for Isso. até o final, tem um recadinho do Joel J e do Alfredo Soares. Fica até o final. Bom, Rafael Kiso, top voice do LinkedIn, fundador e CMO da MLabs, best-seller do marketing na era digital, autor do Unbound Marketing, vamos aprofundar aí um pouquinho Vamos. nesse, palestrante dos maiores eventos de marketing do Brasil e melhor profissional de planejamento, segundo a Bradi, casado com a Malu, pai do Lucas e da Nina. E É isso aí? aí, é isso aí. Pô, Esse é o projeto mais difícil de todos, né? esse não é Criar os fácil. filhos. Cara, que generosidade sua estar sentado aqui comigo, Não, é sempre porque uma honra estar com você, estar com a guia, se você é sempre um contem comigo. parceiraço. E aí, conta como você chegou a ser a maior autoridade em dados do Brasil Olha, em relação a redes eu sociais. sempre tive afinidade já com exatas desde pequenininho, então a minha primeira formação não completa foi de engenharia de telecomunicações. Já comecei como programador, aprendi muito cedo Basic. Então, assim, eu já era uma pessoa mais de exatas, né? Tudo apontava para esse caminho. E foi assim que eu comecei a empreender. Então, comecei o meu primeiro negócio com uma fábrica de software web, já desenvolvendo sistemas para web, isso de 99 ali para 2000. Nosso primeiro grande cliente foi o Banco Itaú. A gente ficou 7, 8 anos desenvolvendo, ajudando a desenvolver o Itaú Bankline. E ali, nesse momento, né, que a gente já estava, de alguma forma, ajudando várias grandes marcas a desenvolver sistemas para web, grandes agências de publicidade chegaram até a gente pedindo para a gente ser o parceiro de tecnologia deles. Até porque na época a agência não tinha uma agência digital ainda, né? Sim. Então a gente entendia dessa história de web, de HTML, de tudo, desenvolvimento. E a gente ajudou muitas agências a tangibilizarem aquela ideia. Pô, tive uma ideia aqui de fazer uma rede social para Chevrolet. A gente que ia lá e desenvolvia, né? Então isso foi um caso bem emblemático na época, junto com a Macan Erickson. E assim eu tive contato com publicidade e propaganda. Foi no momento que eu comecei a perceber que o mundo ia além da tecnologia, do desenvolvimento, que na verdade nós éramos tipo os pedreiros digitais, né? E a turma, todos os arquitetos. Eu falei, Sim. nossa, a turma tá ganhando muito mais do que eu, preciso entender disso. Fui, me formei em publicidade e propaganda, depois gestão de inovação, e aí fui enveredando, fiz MBA de marketing e comecei a fazer essa fusão de todo o nosso conhecimento de tecnologia, de exatas, que já era propício para números, né, para dados e para análise e tudo mais, dentro dessa área de marketing, comportamento, de consumo e tudo mais, né? E assim a gente lançou a nossa própria agência digital, que foi uma das maiores agências digitais do país. A gente atendeu grandes contas como Google, Rapidez, Rosa Cuervo, Lindt Nossa, Chocolate. Foi a primeira página da Tabasco no mundo, atingiu 1 milhão de seguidores, a gente que gerenciava aqui no Brasil, né? Foi uma grande história, isso na época do Facebook, que o Facebook ainda era a bola da vez, sim. né? Enfim, tudo isso para contar que essa minha autoridade de hoje não foi uma coisa de ontem, assim, né? Foi uma construção ao longo do tempo. E por conta de eu ter, inclusive, né, nessa história, fundado a MLabs, que se tornou a maior plataforma para a gestão de mídias sociais,
A gente tem muitos dados lá dentro. Sim. São mais de 3 milhões de posts publicados pela MLabs por mês. A gente tem mais de Nossa 700 senhora. milhões de posts publicados na base da MLabs. E de todos os nichos que você possa imaginar. Então, assim, de todos os tamanhos de páginas. Então, quando a gente, de forma anonimizada, faz ali uma correlação de dados para ver o que está funcionando ou não, né? A gente consegue enxergar com mais clareza do que outros que não têm essa Sim. base. Então, isso me deu uma vantagem, de alguma forma, para ser reconhecido também como o mestre dos dados, porque eu trago esses dados todos os dias nas minhas redes sociais. Aquilo que está funcionando ou não, fazendo com que as pessoas também tenham um pensamento crítico, né, com base em dados. Pensem com base em dados, que muitos não pensam com base em dados, né, só no achismo. Então, esse está sendo cada vez mais o meu papel, de ajudar o mercado a ter o pensamento crítico, a tomar decisões mais baseadas em dados, em função de todo esse histórico. E aí você citou o Unbound Marketing, né? E para fechar aqui, o Unbound Marketing, na verdade, foi um livro lançado no final de 2 décadas como profissional nessa área, depois de 2 décadas à frente de agência, fazendo inúmeros planejamentos estratégicos, campanhas, sites, muita coisa, ajudando muitas marcas a se tornarem líderes de mercado ou se manterem na liderança com sucesso. Eu falei, eu acho que eu tenho aqui uma metodologia que é replicável, porque a gente aplicou essa metodologia para todos esses clientes. E eu comecei a perceber que não era por acaso, né? Todo mundo que vinha para a gente fazia o planejamento com a mesma metodologia, executava aquilo funcionava. Então eu transformei isso num framework que está nesse livro do Unbound Marketing, né? Que é um livro que ajuda você no planejamento estratégico digital. E aí todos esses casos de sucesso também me deram insumos, dados, porque a gente é muito assim, né? Eu vou olhar para o dado, eu vou olhar para aquilo que realmente é replicável pela lógica, não é porque deu certo com você, vai dar certo para os outros. Mas a gente conseguiu então criar todo um estudo mais científico para entender o que estava funcionando ou não. Então eu tenho essa veia já, sabe? Essa veia de conseguir Sim. traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais fácil. Legal. E o nosso público tem de tudo. A grande maioria são empreendedores, mas eles também estão iniciando. Uhum. E aí, o que eu quero entregar agora para eles, logo no começo, para eles verem que até o final a gente vai entregar muita coisa aqui. Primeiro, eu escolho LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, tá? Essas redes. Entre essas, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Bom, a gente tem que entender que todas elas são plataformas de mídias sociais, né? E antes de escolher, a gente tem que ter um bom planejamento estratégico digital. Então, antes de assim, sair fazendo, né? Tipo, vou Sim, escolher essa aqui e vou sair fazendo conteúdo. Antes da gente sair gastando tempo, dinheiro, etc., a gente tem que dar um passo atrás para entender, enquanto negócio, qual é o propósito do meu negócio. Não é clichê, não é aquela palavrinha sim, assim, propósito. Por quê? Porque se você entende que o seu negócio não foi feito para ganhar dinheiro, a consequência é ganhar dinheiro. Mas ele sim. foi feito para quê? Então a MLabs foi feita para ajudar as pessoas a gerenciarem de forma inteligente suas mídias sociais e terem mais resultados através de uma plataforma inteligente. Como consequência, se eu fizesse muito bem feito, eu ganho dinheiro com isso, né? Mas enquanto propósito, eu quero ajudar, principalmente os pequenos, né, a terem resultado. Então tudo o que eu faço conspira a favor desse propósito. Então, neste momento, ao pensar em criar conteúdo para qualquer plataforma de mídia social, esse conteúdo tem que estar alinhado com o propósito. Então, tanto o meu produto está alinhado com o propósito, quanto o meu conteúdo. Então, o meu conteúdo que eu crio todo dia, a MLabs cria todo dia, é para ajudar esse pequeno empreendedor a ter mais resultado nas redes sociais. Sim, Então, a gente entende que o nosso conteúdo é o nosso primeiro produto, mesmo que eu estou entregando de graça, entendi. porque ele está alinhado com o propósito. Então vamos lá, propósito, daí eu planejo o meu conteúdo baseado no propósito. E aí eu vou entregar até mesmo de graça para poder, né? Porque você tem que falar mais daquilo que você sabe do que aquilo que você vende para vender mais, né? Então, se a gente fosse tangibilizar isso, é aplicar o princípio de Pareto. 80-20. 80% do tempo você vai falar daquilo que você sabe. 80% do tempo, 80% do tempo você vai falar daquilo que você sabe. 20% do tempo você pode falar daquilo que você vende. E é claro que esses 20% vão transformar no seu 80-20, né, de faturamento. Muita gente faz o contrário. Já chega em qualquer uma das plataformas antes de escolher, chega no Instagram fazendo o quê? 100% de aquilo que eu vendo. sim, Já é post de produto, de oferta, de serviço, panfletagem digital. E não funciona. Não por acaso não tem engajamento, não tem alcance, né? E por isso, Zé, eu falo que a gente tem que dar espaço antes. Porque na hora que isso fica claro para a gente, para os empreendedores, que as plataformas de mídias sociais são sociais e não canais de propaganda, a gente começa a
direito em qualquer uma delas, né? Se surgir aquela pergunta no Instagram, o que que você faz mesmo? Você acha que é bom essa pergunta ou é ruim? Como assim? Vamos supor, a Quem faria pessoa, essa ela pergunta? entrou, É, um cara começou a seguir, gostei desse conteúdo, ele começa a seguir lá. tá. E daí ele fala, pô, gostei, mas o que que esse cara faz mesmo? Então, mas o gostei desse conteúdo é porque de fato ele entregou conteúdo. Então Sim, ele já começou certo. sim, Por quê? O que que acontece hoje na maioria das empresas que estão no Instagram? Eles usam o Instagram como vitrine. Provavelmente muita gente já ouviu essa afirmação, né? sim, Não, Instagram é sua vitrine. O que que ele quer dizer? Você tem que estar no Instagram. Óbvio que você tem que estar no Instagram. Só que se você entender que o Instagram é sua vitrine, o que que você faz numa vitrine de shopping hoje? Você coloca um produto na prateleira, um cartaz de compre 3, leve 4 no vidro sim, e fica esperando as pessoas entrarem. Por quê? Porque o Instagram é o maior shopping no momento. Então você está reativo e só fazendo propaganda. O que que acontece quando a pessoa entra no seu Instagram? Ela dá uma olhadinha só e vai embora. Né? Quando você vai sim, na loja, o vendedor vem, e aí? Não, sim, só tô dando uma olhadinha, aí você vai embora. Você não tem uma razão para ficar e para seguir o perfil. Então, se a pessoa seguir o perfil, já é um bom sinal. Agora, ela pode ter seguido porque ela virou consumidora, alheio às redes sociais. sim, Putz, me indicaram, eu comprei e tal, entrei no Instagram e segui. Só que apesar de eu ter te seguido, você não fez conteúdo ali para frente, então eu não curto, não comento, não compartilho o seu conteúdo. Então tem muito perfil que ganha número de seguidores, mas o alcance orgânico é zero, sim, porque não tem engajamento, porque só faz panfletagem. E só para a turma ficar sensibilizada, sim, 43% dos consumidores deixariam de seguir o seu perfil no Instagram por excesso de autopromoção. sim. Então ficar falando daquilo que você vende não é um bom negócio, né? E postar muito também pode afastar? Pode, desde que de fato você alcance as mesmas pessoas com muita frequência, mas uma Sim, frequência assim, exacerbada, tipo mais do que 10, 12 vezes. Que é aquela história, não aguento mais ver essa pessoa todo dia. sim, Só que isso não acontece hoje no Instagram. Isso eu tô falando de Instagram, assim, na maioria das redes não acontece, nas plataformas. Por quê? Seria incrível, né? Se você fizer 12 posts no dia, os 12 serem entregues para as sim, pessoas, mas não é o que acontece. Você vai fazer 3 posts no dia e os 3 vão alcançar pessoas diferentes. Percebeu? A gente não alcança todo mundo que a gente tem de seguidor, né? Infelizmente não. E a gente também não alcança as mesmas pessoas a cada post. A gente vai alcançar uma parcela de seguidores no post A, uma parcela de outros seguidores no post B, uma parcela de outros seguidores no post isso C, num período de 24 horas, por exemplo. por exemplo. Então acontece que é mais difícil você conseguir ter essa sobreposição de audiência, Sim, porque o Instagram evita mostrar mais de um conteúdo do mesmo autor dentro das 24 horas. Então você já sim, tem de largada um limitante, né? Então, se você fizer mais posts, qual é a vantagem? A vantagem é na somatória de alcance. Pô, fiz 3 posts, então alcancei 10, mais 10, mais 10. Então, no final do dia, eu alcancei 30. sim, Melhor do que só ter alcançado, sei lá, 12. entendi. Por mais que você tenha feito um e o um foi um pouco melhor do que 10, mas ainda é menor do que 30 na somatória. Então, depende muito do jogo que você quer jogar. Se você veio até aqui nesse podcast e acredita que precisa melhorar o seu negócio, eu posso te ajudar. A gente acabou de lançar a Guia-se Partners, que é uma comunidade de empreendedores, onde você pode encontrar mentorias, treinamento de marketing digital e muito network. Isso vai criar um ambiente para que o seu negócio cresça de uma maneira extraordinária. Quer saber como participar? É só você escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Te vejo lá. E se eu for fazer 3 posts, é melhor eu fazer um Reels, um carrossel e uma imagem, uma foto? Ou eu posso fazer 3 Reels, eu posso fazer 3 carrosséis? Qual que seria melhor para É bom a entregar? gente entender sobre os Sim, algoritmos. Porque o Instagram não tem um algoritmo, né? Ele tem mais do que 4 algoritmos, inclusive, mas um deles é para o feed, um deles é para Stories, outro para Explorar e outro para Reels. Então você tem aquela lupinha, né, do Explorar, você sim, tem a abinha do Reels, aí você tem o dos Stories e tem o do feed. No feed, quando você entra, 50% do conteúdo que aparece no feed são de conteúdos recomendados de perfis que você não segue. E ali pode aparecer Reels, pode aparecer imagem ou carrossel, desde que essa imagem carrossel tenha áudio. Então, sim. é um. Ah, tem que ter áudio para poder ser recomendado. É, o próprio Instagram falou isso, e aí, enfim, não me pergunte o porquê, mas é isso. Aí fica a galera fazendo esse hackzinho, né, de colocar áudio só para aparecer no feed. E os outros 50% aparecem de perfis que você segue, que obviamente criaram algum conteúdo que você tem interesse. Quando a gente vai olhar, então, o algoritmo do Reels, a gente vai ver que no caso do Reels, ele vai entregar majoritariamente seu conteúdo para
não seguidores. Ele foi pensado para tentar reter mais pessoas dentro da rede. Justamente para que você descubra novas coisas e que, com base nos seus interesses. Isso lá na aba do Reels, tá? Na aba do Reels. Porque o do feed a gente já explicou. Sim. 50-50, tá, tem vários formatos ali. Então, quando a gente vai pensar na canibalização, ou seja, se eu fizer mais de 3 posts por dia, o que eu devo escolher? Fazer mais de um Reels ou uma imagem em um Reels é mais negócio do que fazer 3 imagens. Sim, entendi. Por quê? Porque 3 imagens vai ter menos chance de aparecer para não seguidores, o que acaba caindo mais frequentemente naquele limitante dele não Sim, querer mostrar mais de um post no mesmo autor. sim, Agora, fazendo um Reels e um carrossel, um Reels e uma imagem, o Reels, como tem mais superfícies de distribuição, além do feed, né? Você tem ali na aba Explorar, no Reels, apesar da canibalização, ele tem mais potencial de alcançar mais pessoas se ele tiver uma boa reação. Se a sim, galera, de repente, pô, você fez um bom Reels, por mais que você tenha feito 2, né? Você fez um bom Reels, ele vai distribuir, então você tem uma chance de ganhar, apesar de você ter feito 2, né? Então, é melhor fazer um Reels e uma imagem, um Reels e um carrossel, sim. do que 2 carrosséis ou 2 imagens. Legal. E o Stories, como que estão Tá? hoje? O Stories, ele é um formato que o brasileiro ama. A pesquisa da Opinion Box, inclusive brasileira, mostra que é o formato que o brasileiro mais ama são os Stories. Né? E por quê? Porque o brasileiro adora ver a vida dos outros, né? Essa é a grande verdade. Verdade. Por isso que Big Brother chegou na edição que chegou, né? A galera é bisbilhoteira de natureza aqui, né, no Brasil. Lá fora, a galera não tem tanta, assim, ligação com Stories. E eu converso disso com o próprio time da Meta. Que quando eles perguntam pra gente, né, sobre as prioridades no Brasil e tal, a gente sempre fala dos Stories. Não, vocês têm que fazer mais coisas no Store. Aí, pô, os caras ficam assim, Stories, cara. Eu quero fazer coisa no Threads. Assim, a Sim, prioridade deles no momento é tipo Threads, é o inbox do Instagram. E a gente, meu, vocês têm que fazer coisa no Store. Tipo, liberar na API, né? Pra gente agendar sim, Stories com todas as figurinhas, né? Ele falou, não, Stories não. Por quê? Porque eles não entendem essa ligação. Mas é, de fato, o que faz o brasileiro voltar várias vezes ao longo do dia. Tá na sim, pesquisa, inclusive. Por que que você volta várias vezes ao longo do dia? Para ver Stories. Tá? Tipo, o brasileiro, essa é a resposta. Stories foi feito para entregar o seu conteúdo para quem te segue e é mais engajado no seu perfil. Então ele já é um filtro de seguidores mais quentes. Se a gente fosse colocar tipo funil, né? Público frio, público quente, lead frio, lead quente. Ele vai pegar o público quente e lá você consegue transformar esse público quente num lead frio. sim, Então ele já tem um recorte. Por isso que invariavelmente os stories alcançam menos do que o feed, sim, porque ele já é um recorte. Para quem não sabe disso, acha que stories é ruim. Ah, estou cansado no stories, melhor postar no feed. Não é uma coisa ou outra, né? São as duas coisas dentro da estratégia. E também a gente não pode ficar postando muito stories. Então, certamente alguém já deve ter pensado nisso. Não, mas sim. eu tenho que fazer os stories todo dia? Faço 10 por dia. Tome cuidado. Porque os dados mostram que a partir de 3 stories numa sequência, a turma tende a pular. Pular e ir pro próximo e Era tal. 5, agora é 3. Vem caindo, vem caindo. Mas por que vem caindo? Tanto pela paciência das pessoas, talvez, cada vez menor. É fato que o attention span, né, que Sim, a capacidade de atenção do ser humano também vem diminuindo. Em 2000 era em torno de 12 segundos, agora é 8,2 segundos. E no Instagram cai para 1,7 segundos. Então, assim, não estamos bem, né? sim, E para ter um parâmetro, o peixe gira em torno de 9 segundos. Então, a gente está bem pior que um peixe quando a gente tem essa capacidade de atenção. Mas o fato é, eram 5 a 7 e caiu entre 3 e 4. sim. Tem o ponto da atenção, tem o ponto da paciência e tem o ponto de que o próprio Instagram está se canibalizando em E ele formatos. precisa colocar anúncios também. Tem o usuário anúncio, mas ele está se canibalizando em formatos. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá o Instagram no começo? 2011, só foto. Você só tinha uma única superfície de entrega de conteúdo, portanto, todo mundo que postava aparecia na única superfície que tinha. Sim, Aí os caras criaram stories copiado lá, né, o Snap. do Snapchat. Aí depois criaram o Reels, copiado do TikTok. Aí tem o Inbox, que também tem muita audiência no Inbox. Hoje, mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontece no Inbox. A pessoa não está navegando em nenhum outro lugar, está no Sim, Inbox. Ou seja, a atenção das pessoas que estavam 100% no feed lá atrás passaram a se dividir entre feed stories, depois entre feed stories e reels, depois entre feed stories e reels e inbox, depois entre feed stories, reels, inbox e canal de transmissão. sim, E então você passa menos tempo no stories. Não porque você saiu do Instagram, é porque você tem outras coisas no Instagram sim. agora.
E, obviamente, também surgiu o TikTok no meio do caminho, que tem gente que tá realmente saindo do Instagram e indo pro TikTok, né? Diminuindo o alcance de tudo. Então, veja, de 5 caiu para 3 por conta dessa situação, né? Dessa circunstância aí, dessas variáveis. Eu tenho uma estratégia que eu repito, não toda semana, mas cada 15 dias, que é chega na sexta-feira à tarde, dou uma limpada em todos os stories, passa a noite sem nada, de manhã eu posto uma foto da família, ou alguma coisa de lazer, nada de trabalho, aí eu tenho alcance, às vezes chega a ser 20 vezes maior do que o normal. É. Porque talvez o horário que é o pessoal tem mais tempo para ver, talvez eles param mais para ver uma foto do que porque a gente já atinge a retenção integral ali na foto, né? Para, pô. É. E aí você. Bom, temos algumas lógicas que podem explicar isso. Primeiro, retenção. Então, é legal para todo mundo saber, né? Se você faz 5 stories numa sequência, o Instagram vai olhar a retenção entre o primeiro stories e o quinto. Então, assim, se 100 pessoas entraram no primeiro e 80 chegaram no quinto, você teve 80% de retenção. E 80% é o parâmetro que o Instagram observa como uma boa sequência. Você teve uma boa retenção. Então, se você tiver uma boa retenção, ele deve distribuir um pouco mais. Se 100 pessoas entraram e 10 chegaram no quinto, você fez um belo de um trabalho Sim, ruim nesses stories, ninguém quis chegar no final, sim. ninguém quis O ver. cara pulou. E aí ele fala, "Eu não vou ficar distribuindo seus stories, pô, ninguém tá querendo ver esse negócio." Então a retenção, assim como no Reels, é importante nos stories. Por isso que quando você não faz nenhum stories, deixa expirar tudo lá e tal, aí você fica sem postar. Aí você faz um único stories. A retenção é 100%, não tem como ser diferente. A pessoa viu, foi um único story que você postou, então 100%. Então ele entende como um bom indicador e distribui mais. Poderia ser outra foto além da família? Poderia. A foto de família ajuda? Pode ajudar, porque de fato é um negócio que é conexão pessoal, é Sim, algo diferente que talvez você esteja acostumado a colocar ali no dia a dia, né? Então quebra um pouco de padrão, é curiosidade. Então quem já te segue, como o Instagram entrega para quem é mais engajado sim. no seu perfil, é uma turma que já tem mais proximidade, então ela já quer ver um pouquinho de coisas diferentes. Então tem esse ponto também, né? Mas não dá para ficar usando isso o tempo todo, porque senão você só vai postar um único stories Sim, tipo, daí você não cria todo uma dia. conexão, e aí é. É, tipo, um stories, deixa expirar, um stories, deixa expirar. E tem gente que exclui os stories, tem gente Sim. que arquiva os stories. Não tá liberado para todo mundo a Pra mim, opção eu de não arquivar, consigo arquivar. né? Para alguns tá. E dá para você se planejar para deixar expirar. Então, se eu postei hoje às 8 da manhã, 5 stories, é melhor que você poste de uma vez. Sim, Pensando numa história mesmo, né? A história tem início, meio e fim, então eu vou fazer um bloco de sala de 3, 4 stories às 8 da manhã. E aí eu só vou postar amanhã às 8h05. Porque daí eu não sim, precisei excluir nem arquivar e eu consigo deixar expirar e postar de novo. sim, sim. Agora, o que a galera faz sem pensar? Vai postando stories ao longo do dia. Então, se você postou 8 da manhã, meio-dia e 7 da noite, esse story só vai expirar amanhã, 7 da noite. E se amanhã, 8 horas da manhã, você fizer outro post? Você só Sim, estendeu a sequência. Você não deixou expirar. E ele não vai expirar nunca. E por isso que vai caindo a audiência dos stories quando a galera não deixa expirar. Vai sim. criando stories, entendeu? Legal. E viralizar pelo motivo errado? Traz É, seguidor que não engaja. viralizar, para muitos, porra, venci na vida, né? Bom, a gente tem que entender que já na etimologia da palavra viral, vírus, viralizar não é bom. A gente viveu uma pandemia, a gente sabe que vírus não é bom. O que aconteceu, turma, na pandemia, né? O vírus veio, aí você se contamina, ele domina seu sistema, derruba o seu sistema imunológico e pode te matar, como matou muitos, né? No Instagram, em outros lugares, é a mesma coisa. Você viraliza, a maioria das vezes pelo motivo errado, porque você fez um meme, entrou numa trendzinha lá do boneco de IA ou da Barbie, sei lá o quê. Viralizou, fez uma frase motivacional, mas você não é coach. Aí viralizou. 1 milhão de pessoas, sei lá, atingidas. A turma te segue sem entrar no seu perfil, porque o botãozinho seguir aparece em cima do post. Muita gente, Sim, principalmente seguidores em massa, que são pessoas que seguem mais de 1.500 perfis no Instagram, são seguidores em massa, que saem seguindo muita gente, sabe? sei. Tem um monte desse usuário no Instagram, a pessoa nem entra no perfil. Ela clica seguir, gostei dessa frase aqui desse fulano aqui, não sei quem é, não interessa, vou seguir ele. Aí amanhã você vai falar de franquia. Daí ele vai lá dar um. Ele vai falar de franquia, você vai mostrar aqui as coisas que você faz, a pessoa, nossa, peraí, nem lembrava que eu tinha seguido ele, por quê? Porque é um conteúdo totalmente diferente, não vai se identificar nesse conteúdo, não vai dar like, não vai comentar, não vai compartilhar. O que que acontece? Não vai dar o sinal social que o Instagram precisa ter para entender que o seu perfil é relevante, que aquele conteúdo é relevante.
Então, apesar de você ter ganhado o seguidor, o seu alcance orgânico vai caindo. Sim. Então, assim, a gente tem que ressignificar essa história de viralizar. Porque no final do dia, todo mundo quer o quê? Alcançar mais pessoas. Beleza. Só que tem que ser mais pessoas dentro do seu público-alvo potencial. Por isso que aquela afirmação, vamos furar a bolha, tem que furar a bolha. O que significa isso, furar a bolha? Significa alcançar pessoas fora do seu público-alvo? Não Sim. faz sentido, né? Ah, não, mas eu sou uma celebridade, eu quero ser celebridade, eu quero furar a bolha, tipo, dos meus seguidores. Tá bom, aí conceitualmente você quer uma celebridade, você quer atingir todo mundo. Mas para um negócio, é muito ruim atingir todo mundo. É aquela velha máxima, né? Quem tenta falar com todo mundo, fala com ninguém. Sim. Porque ninguém vai entender qual é o seu posicionamento, qual é a sua especialidade. Não vai lembrar de você quando ela precisar comprar café. Então, a gente falando de cheirinho bom, eles são autoridades nisso. Mas se o cara ficar viralizando com frase motivacional, não é café, né? Não, Sim. peraí, Não é. eu não vou lembrar que é café. Eu vou lembrar de outra coisa menos café. Então a gente tem que ter intencionalidade, né? Tem que ser intencional. Dá para alcançar mais pessoas usando técnicas de viralização? Aí sim dá. Então o que é a história? Por que esses conteúdos alcançam mais? Por que esses conteúdos viralizam? O que tem por trás disso quando a gente faz uma engenharia reversa? Tem um bom gancho. O que é um bom gancho? Geralmente gancho de curiosidade, afirmação polêmica. Pode ser um gancho visual, que o cérebro fica assim, o que vai acontecer? Sabe, tipo, alguma coisa que vai acontecer, um acidente e tal, e aí ele Sim. corta e começa. O cérebro, ele tem essa tensão. Ele fala, eu preciso saber o que vai acontecer. Ele É. precisa fechar, né? Tudo isso é gancho. Então, esses caras que viralizam muito, eles sabem e dominam técnicas de gancho. Segundo, edição de vídeo. A forma como você conta aquela história. É totalmente edição, né? Igual a gente vê em vídeos, né? Por que tem Sim. diretores melhores e piores? Porque a forma como ele conta aquela história te mantém preso naquele vídeo, você nem percebe o tempo passar. Não é diferente no conteúdo. Como é que você edita o seu carrossel, a ordem, a narrativa que você coloca no Reels? Se é um corte seco, se vai fazer uma transição, se você vai contar uma história ou se você meramente vai informar. Geralmente as histórias funcionam mais. Sim. Quando você traz uma história, né, as pessoas. Igual novela, né? Por isso que novela funciona, né? Quando tua história tem o dobro de tempo de visualização de Reels, que é Então, o média. e toda história, qualquer história, ela evoca uma emoção. Sim. Ou você dá risada, ou você chora, ou você fica triste. Mas as histórias, elas têm esse poder, né, de evocar emoção. Sim. E todo conteúdo que evoca uma emoção gera 55% mais retenção, mais lembrança de marca. É poderoso, tá? Principalmente emoções positivas em relação às negativas, né? Então, os dados da fanpage Karma mostram que toda vez que você usa emoção positiva, alegria, engraçado, empatia, funciona melhor do que raiva, tristeza, né? Beleza, você pode contar uma história triste, que é uma história Sim. de superação. Pode funcionar, mas não por acaso o que mais a gente vê viralizando são coisas engraçadas ou são coisas Sim. alegres, né, positivas. Então, assim, dá para fazer uma engenharia reversa, entender o porquê que viraliza, aprender com isso e tentar aplicar para os nossos conteúdos de forma intencional. Mas não para fazer a dancinha, não para entrar na trend, Sim. não para Entendi. fazer a frase motivacional, né? E assim, e tráfego pago para ganhar seguidores? Você tem falado bastante, no caso de você, tá bom, você faz tráfego pago para ganhar, mas também você tem que fazer tráfego para engajar, para levar aquele conteúdo para os caras novos É. para ver se eles ficam ali. Qual a sua opinião? É a mesma ainda? É a mesma porque, assim, né? Isso é uma das coisas mais imutáveis dos últimos tempos. A dinâmica do Instagram, TikTok vem mudando muito, mas uma coisa que não tem mudado é: não existe almoço grátis para todo mundo que só acha que tem que ganhar no orgânico. Tem muito empreendedor aí que não quer colocar R$ 1 em mídia. Porque ele fala: não, se eu colocar R$ 1 em mídia tá errado. Não é? Você É, que é agência, você sabe sim, muito bem disso. O cliente vai te julgar pelo sua capacidade de fazer o orgânico ser milagroso. Mas não existe almoço grátis, né? O Instagram também não vai ficar entregando tudo que todo mundo está fazendo só no sim, orgânico. Por isso que tem o sistema de mídia paga. Então, o fato é, eu preciso usar o orgânico para plantar e semear. Ele faz muito o papel da construção de marca, do branding, de construir nível de consciência nas pessoas. Porque a grande maioria das pessoas, elas não estão preparadas para comprar de você. Elas sim, até podem ser seu público-alvo, mas elas não estão preparadas para comprar de você. E do outro lado, a gente tem tráfego pago, que invariavelmente é aplicado para performance, né? Para vendas mais diretas. Então ali você vai pegar quem está preparado para comprar de você, quem já sim, tem um nível de consciência, já tem aquela dor e fala, eu quero, eu preciso comprar isso que você tem. São as frutas mais baixas.
Então, pensando numa árvore, fazendo uma analogia simples, você tem os frutos, aí tem as mais baixas. A mídia de performance vai pegar essa fruta mais baixa, com um custo por aqui de aquisição, um custo por lead mais barato, Sim, e aí você consegue jogar esse jogo. No entanto, você coletando essa fruta baixa, você vai ter que subir um pouco mais nessa árvore. sim, Vai ficar um pouco mais caro o seu sim, CPM, CPL e tudo mais. Se ainda estiver compensando, você vai pagar. Aí você colheu essa do meio. Aí sim, vai ter as lá do topo. Aí você vai ter que subir mais, ou às vezes não compensa, porque vai ficar sim. muito caro, ou você não consegue ir. O que aconteceu nesse momento se você não tiver um bom orgânico? Você colheu todas as frutas daquela árvore até onde você podia e não tem Não, outra árvore. sim, Você não plantou, né? sim, Aí morreu, você vai morrer. Por quê? Porque agora o custo está impeditivo para você adquirir um cliente. Você não vai conseguir gastar, porque senão você vai pagar para trabalhar. Você não plantou outra árvore. Então, o orgânico, ele tem um papel importante de branding. Por isso que é sim, 80-20, né? 80% do tempo eu falo daquilo que eu sei, sim, para as pessoas me enxergarem como autoridade, entenderem meu posicionamento. Elas sim. não vão comprar agora, mas com frequência e consistência, em algum momento elas vão amadurecendo a ponto de elas virarem a fruta baixa. Sim. E aí eu venho com a mídia de performance e mato, entendeu? Você falou de persistência, consistência. Quanto tempo? É óbvio que algumas pessoas têm mais talento para coisa e estouram. Uhum. E algumas têm menos talento, vão mais devagar. Mas para um posicionamento legal que você fala, de quanto a quanto de tempo para o pessoal aí ter uma ideia? Não tenho dado para assim, te dar uma média de quanto tempo as pessoas perceberiam você como autoridade naquele Sim, assunto, né? Mas o que eu posso dar de dado é um estudo da Nielsen, da Meta e da Kantar, inclusive, também. Todos eles chegaram às mesmas conclusões de que a gente precisa ter uma frequência 3, 4 por semana para ter 95% de lembrança de marca e a intenção de compra sobe junto. sim, O que significa que, para traduzir para as pessoas, eu tenho que aparecer de 3 a 4 vezes para a mesma pessoa no intervalo de uma semana para ter chance dela lembrar de mim, 95% de chance. Se aparecer para ela 5 marcas diferentes, 95% de chance dela lembrar da minha se eu aparecer de 3 a 4 vezes na semana. legal. Então, pode ser aparecer através de mídias sociais, pode ser uma composição, aparecer ali no Instagram, depois ela viu um vídeo no YouTube, depois ela recebeu uma mensagem no WhatsApp, depois ela viu um outdoor na rua, tudo bem. Você está Sim, compondo frequência, vai gerar lembrança, o que vai aumentar a chance dela lembrar de você, daquilo que você faz, daquilo que você tem para vender, porque a intenção de compra sobe junto. sim. O fator tem que ser por semana. Não dá para ser 3, 4 vezes no ano. Entendi, entendi. E o segundo fator as pessoas também esquecem. Então não adianta você fazer um sprint. Não, beleza. Então fiz 3, 4 vezes essa semana, 3, 4 vezes semana que vem, e depois acabou a verba, sei lá, você não quer Sim, mais investir, e vai ficar por ali. Aí caiu para zero. Aquela pessoa, de fato, teve um nível de consciência maior. Talvez alguns vão comprar porque entenderam ali o que você faz, e virou fruta baixa, só que você não continuou plantando. E aí vai acabar. Então as pessoas também esquecem, né? Frequência zero, daqui 1 mês, 2 meses, ela não lembra mais de você. sim, Então é um jogo de quem não desiste, entendeu? É o jogo infinito. Simon Sinek fala isso, né? É sim. o jogo infinito, meu amigo. Não começou, não para Não mais. tem como parar. O dia que você parar, a galera esquece, não Sim, sabe que você existe. Por que as grandes marcas, aí fica a reflexão para todo mundo, né? Pô, todo mundo conhece a Coca-Cola, né? Por que Coca-Cola continua investindo em aparecer todos os dias em algum lugar? Na televisão, nos pontos de venda? Por que os caras que já são a marca talvez mais conhecida do planeta Terra simplesmente não falam, não preciso mais investir, né? Porque todo mundo já me conhece. sim. Porque daqui a 10 anos ninguém mais saber o que é Coca-Cola. Se Se ele não parar. investir? Entende? Porque assim, todo mundo nasce, né? Sim, Pessoas morrem, então tem esse ponto também, né? Então por isso que Itaú, Coca-Cola, todo dia. Você pode perceber, o sim, Itaú, em qualquer lugar que você vai, tem algum lugar que você vai ver o Itaú. Alguma sim. propaganda, né? E outra coisa, não tem espaço vazio, né? Se você não está ocupando o espaço, alguém está lá. Alguém, Que seu é, às vezes, concorrente. 1% melhor do que você está ocupando lá. Você está fazendo um negócio, você parou, ele está 1%, ele começa a aparecer mais do que você. Olha que legal. Isso me fez lembrar de um ponto importante, né? Se você que está escutando a gente ou vendo a gente, você é um bom empreendedor, você tem um excelente produto, um excelente serviço, e você não está nas redes sociais criando conteúdo todos os dias com essa frequência e consistência, você está deixando esse espaço para o cara que é ruim prevalecer. Sim, Porque você que é bom
não tá lá, ocupando esse espaço. E quem que tá lá é o cara ruim. E o cara tá vendendo mais que você. O mais conhecido vence o Isso. melhor. Daí me lembra Então, da mentoria que eu fiz com o Joel. aí, ó. Esse livro que eu vou te entregar aqui Boa, muito bom, hein? A é o livro que eu influência. fiz Aí, ó. em coautoria. Se você fala muito isso, né? A gente vai Ah, até entrar no assunto agora. E só. também tem o meu livro Checklist Minha Franquia, que eu ajudo pessoas a investirem corretamente em uma franquia, escolherem o negócio da vida delas. É o investimento mais barato para uma das Concordo. maiores escolhas que ela vai fazer na vida dela. Pra galera, né? Principalmente no Brasil, que muita gente empreende sem ser empreendedor, Sim, empreende por necessidade, não tem conhecimento para empreender com sucesso, não tem escolha melhor do que fazer uma franquia, porque já sim, está validado, né? pois é. Segue aí o checklist. Muito bom, parabéns, Luiz. E aí, uma pergunta. A gente sabe que os anúncios, quando hoje mais vale você ter um bom anúncio que explica aquilo que faz, aquilo que você está buscando, porque as inteligências artificiais do Meta já sabem o anúncio, já lê o texto lá em vídeo que você colocou, Uhum. e ele vai entregar para o seu público-alvo ali. Quando eu coloco um Reels, quando eu coloco um carrossel, no orgânico, o Instagram sabe para quem entregar, que está mais quente ali para aquele público, ou ele vai entregar aleatório e sem sentido, só para mostrar? Não, seria muita burrice deles, né? Fazer de forma aleatória. Por isso que aquela tal afirmação, vamos falar de TikTok agora para dar esse exemplo. Meu público não está no TikTok. A gente sempre ouve isso. Muito. Não, pô, você tem que estar no TikTok. Mas meu público não está no TikTok. Vamos supor que seu público seja de 2 milhões de pessoas. Porque você, sei lá, você tem um produto e lá no Instagram tá todo mundo. Só que no TikTok, dessas 2 milhões, tá tipo 1 milhão e 200. Aí não é suficiente para você falar com 1 milhão e 200. Tipo assim, Sim, realmente você fala, cara, 1 milhão e 200? Não, meu público não tá lá. Por que que eu falo isso? Porque os algoritmos, eles estão muito mais inteligentes do que antes, inclusive, e o TikTok é o melhor nesse momento sim. para entregar conteúdo para quem se interessa pelo conteúdo. Então, tem um caso emblemático, né, que eu fiz palestra para a turma do agro. Aí você, pô, agro, no TikTok, vamos ver. Aí eu fui pesquisar, fui estudar, etc. O que tem de influenciador agro? Tem. O cara fazendo conteúdo sobre máquina agrícola, o outro fazendo sobre agrícola. Você acha mesmo que ele está entregando para uma criança que só quer saber de dancinha? É. Não, a gente vai ver lá, ele está entregando máquina agrícola para quem se mostrou interessado em máquina agrícola. Só que tem um ponto que acontece sempre no começo. Então, muita gente deve ter feito e visto e tal, não estava no TikTok, instalei o TikTok e tive uma experiência ruim. Mas por quê? Porque o TikTok não sabe nada sobre você. Então, em primeira instância, o que eles vão fazer? Eles vão entregar tudo aquilo que está mais bombando na rede para ver o que cola. Infelizmente, Sim. é reflexo da cultura de um país. Então, não culpem o TikTok. Ele vai entregar o que está mais bombando. O que geralmente está mais bombando? É mulher Sim. seminua, é o homem seminu, é um futebol, é um acidente, é uma dancinha, é o cantor, sei lá, Aconteceu comigo popular. quando eu instalei. Então, no começo vem isso, né? Aí você fala, meu Deus, é o terror. Só que o ponto é, você tem que treinar o algoritmo. Se você não mostrar que você não gosta e o que você gosta, ele não vai calibrar. E ele é rápido nessa calibragem, né? Às vezes você viu um negócio que não tinha aparecido antes, você parou ali, viu, assistiu, sei lá, 30 segundos, imediatamente ele já começa a mostrar mais conteúdo parecido. Então ele já está muito esperto nesse ponto. Então ele vai entregar. Você viu, sei lá, apareceu uma máquina agrícola. Aí você parou, prestou atenção, pô, entendeu? É imediato. Ele vai começar a te É mostrar mais. impressionante. É impressionante. Então, assim, mesmo que você afirme, meu público não tá lá, eu truco. Eu Sim. falo, cara, começa a fazer. Até mesmo se você entrar no sistema de mídia e fizer uma segmentação, você vai ver que já tem um monte de gente lá. Sim. Eu postei esses dias no meu Instagram, enfim, em todas as redes, o demográfico dos usuários de todas as plataformas no momento, né? Qual é a rede mais usada pela geração Z, né? Pela geração Baby Boomer, que são os mais Sim. velhos, né? Baby Boomer, pela primeira vez, o Instagram passa o Facebook. Então, antigamente a gente falava, não, terceira idade, tá tudo no Facebook, né? Primeira vez que o Instagram passa o Facebook, então todas as gerações o Instagram é em primeiro lugar. E o TikTok, para gerações mais novas, já subiu várias casas, né? Sim. Só que o TikTok já apareceu em todas as gerações. Todas as gerações.
Antigamente ele aparecia só nas mais novas. Entendi. Ele aparece em todas as gerações, já são mais de 130 milhões de brasileiros e mais de 60,2% disso acima de 25 anos. Então não dá pra falar assim, cara, é só tem molecada que Sim. só quer saber de brincar. E desmistificar com isso a quantidade de visualizações. O que eu quero explicar é o seguinte, ó, eu fiz um conteúdo legal de franquia, que eu sei que é legal porque estou ensinando, fiz uma edição bacana, dinâmica, postei e teve 300 pessoas que viram, 300 visualizações. Cara, são 300 pessoas que viram você. Então você não precisa ter 1 milhão de visualizações. Ah, mas tal fulano tem. Não, o Joel J tem. E você? É o Joel J? Não é. Você está ali dando os primeiros passos. Essa é a ideia, né? Então, você posta um stories, tem 20 pessoas que vêm. A princípio começa só a sua família. Depois você fala, pô, tem gente aqui que não é da minha família, o cara tá me vendo. Ali, se você fizer um social selling, que é ir buscar e contatar e começar a se relacionar, você economiza tempo e você economiza tráfego pago, pô. O cara já tá te Sim, vendo. sim. Essa é uma frequência para ele, né? Melhor definição que você colocou é essa, assim, tipo, muita gente acha que o Instagram é um palco pra ela brilhar. Ou seja, muitas vezes só tá falando de si. Olha o que eu como, olha o que eu faço, olha o tênis que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha a viagem que eu faço, olha a empresa que eu tenho, olha os meus diferenciais, olha o meu produto, olha a minha oferta. Gente, não é sobre si, não é sobre você, é sobre as pessoas. Quando a gente começa a entender que não é sobre nós, né, é sobre as pessoas, eu passo a criar conteúdo para as pessoas em cima daquilo que elas querem saber e não em cima daquilo que eu quero mostrar. Palco é isso, né? É um show solo. Eu quero me mostrar. Não, eu quero e estou aqui na rede, de fato, para me comunicar e te ajudar falando daquilo que eu sei, sabendo que você tem uma dor aqui e eu tenho uma experiência nisso. Aí você citou o JJ. E o JJ me fez essa pergunta: por que você acha que eu dou certo nas redes sociais? E eu respondi. Eu falei: porque o seu Instagram e todas as suas redes não é sobre você. Pode perceber. Todo o conteúdo dele não é falando dele. É sempre pro outro. É sempre tentando ajudar o próximo através do conteúdo dele. E as pessoas, obviamente, se conectam, se identificam com o conteúdo dele. Então, ele cria, de fato, uma audiência cativa que volta, porque não é sobre ele, é sobre Sim, elas, né? sim, É tipo um espelho mesmo. Todo o conteúdo dele não é um espelho. Porra, você tá indo aí, você vai perder pra batata frita. Ele não tá falando dele, ele tá falando dela. sim. Então, é um espelho. Então, as pessoas se identificam com isso. Então, esse é o ponto, gente. Qualquer negócio precisa entender que não é vitrine, não é palco, é sobre as pessoas. Na hora que você começa a criar conteúdo para as pessoas, essas pessoas vão começar a aparecer em abundância, Sim. né? Porque todo mundo tá assim, cara, o que que eu faço? Em todos os ambientes, em todos os segmentos, né? Tem gente perdida, tem gente com problema. Então, se você é um bom empreendedor, você está resolvendo um problema. Se você é Sim. bom empreendedor, você está resolvendo um problema melhor do que os outros, né? Sim. E para mais pessoas. Cara, quando eu vou produzir um conteúdo, gravar um vídeo, a minha pergunta que eu repito, o que que minha audiência vai aprender depois desse vídeo aqui? O que que eu, de alguma maneira, eu passei de coração para que ela possa sair um pouquinho melhor, né? E falando nisso também, qual é o tempo ideal de um Reels? Pode ser de 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos. O que que você tem de O dado em Reels relação a isso? agora, ele pode ir até 90 segundos para ainda ser distribuído. Eles aumentaram para 3 minutos, mas eu ainda recomendo que fique dentro dos 90. Qual que é a história, né? Só para a gente entender. O Reels ele foi criado análogo ao TikTok. E o TikTok foi o precursor do tal do vídeo curto. Começou com 15 segundos. E aí todo mundo copiou 15 segundos. Tanto que o Shorts, até pouquíssimo tempo, ainda era 15 segundos. Aí eles foram aumentando, né? Pô, aumentou de 15 para 60, aí todo mundo veio atrás, copiou 60, aí depois para 90. O ponto é, acima de 3 minutos, no caso do Instagram, agora, acima de 3, ele não distribui na superfície de recomendação. Então ele vai até entregar para os seus seguidores, mas não vai entregar para não seguidores. Sim, Então, agora até 3. Até o ano passado era até 90. E por que que eles mudaram de 90 para 3? Foi quando eles enxergaram uma oportunidade na queda do TikTok. Quando o TikTok foi banido dos Estados Unidos por algumas horas, sim, eles já estavam se preparando para tentar capturar todos os creators do TikTok. E no TikTok você pode criar um conteúdo mais longo, né? sim. E ser distribuído. Então, era uma das objeções. Ó, o criador criava 3 minutos lá e ia falar, como é que eu vou pro Instagram, sendo que você não me distribui? Aí eles aumentaram essa limitação. Mas, enfim,
3 minutos é o limite, o que te dá, assim, já um parâmetro, né? Beleza, até 3 minutos no Instagram é o recomendado. Mas, ainda assim, 3 minutos é bastante tempo. E a lógica que eu quero dar para a turma aqui, porque não tem uma fórmula pronta, assim, é 10 segundos, é 12 segundos, a lógica é, retenção é o indicador de fato para saber se aquele conteúdo é bom ou não e se ele vai ser distribuído para mais pessoas. Entendendo que retenção é o indicador máximo, quanto mais você reter a pessoa dentro do seu conteúdo, melhor. É mais fácil eu reter por mais tempo num vídeo curto ou num vídeo longo? Curto. Vídeo curto. Então, sabendo da lógica, se você conseguir passar a sua mensagem em menor tempo possível, esse é o tempo. Em 30 segundos. Exatamente. Fala assim, não é 30, não é 40. Se você conseguiu passar em 40, de fato não dava para ser menos do que Sim. 40, então tá tudo certo. Putz, consegui passar minha mensagem em 30. Aí é um exercício, sabe? É um exercício assim, fiz uma vez, puta, tá em 40. Você consegue fazer de novo a mesma informação, passar a mesma mensagem só em menos tempo? Vou dar Tenta uma de editada, novo. vai lá no CapCut, coloca Corta 1.2 ou 1.2. 1.2, corta respiro, né? É, Ou pede pro ChatGPT, na hora de montar o roteiro, fala, eu quero que fique no máximo com 30 segundos. Ele vai tentar sintetizar a sua mensagem em 30. sim. Eu uso mais assim, porque é difícil, né? Você, não ficou em 40. E na sua cabeça mesmo você tentar fazer em menos tempo. É melhor você fazer o roteiro e falar pro ChatGPT ou pro Gemini a métrica do tempo. Eu preciso que tenha no máximo 30 segundos e a mensagem seja passada. Então Sim. ele vai reconfigurar todo o texto para isso. Aí, de fato, ou você decora o texto, ou você fala, bota no teleprompter aí e faz, né? Mas dá. Então, assim, passando a mensagem em menos tempo, tá tudo certo. Aí vem o desafio, né? Que a galera vai questionar. Mas é impossível passar uma mensagem em 30 segundos. Gente, é claro que você não quer passar a obra Ler um inteira, livro, né? no negócio. O Reels, o TikTok, o Shorts, ele tem um papel de descoberta. Ele não tem o papel de fazer a pessoa ler o livro inteiro, Entendi. assistir o filme inteiro. Ele é tipo teaser. Nem o trailer ele é, né? Ele é o teaser. Aí a pessoa entrou no seu Instagram e ela te seguiu, ou no TikTok ela te seguiu, aí ela começa a entrar no trailer. Depois de um Sim, tempo, que ela vai juntando esses pedaços e vai entendendo o filme, né? entendi. Então, assim, a galera já quer passar o filme inteiro em 30 segundos. Em vez de Não tem dar 3 como. dicas, você dá uma dica só e faz em 30 segundos. Grava É, outro, faz assim. é aquela coisa que já funcionava há muito tempo, é a tal da amostra grátis, né? Sim, Na prática, né, seu conteúdo curto, ele é uma amostra grátis de que tem mais desse tipo de conteúdo lá sim, dentro, né? Então, mas é uma amostra grátis que tem que, obviamente, entregar valor. Não dá para cortar no meio, né? sim. Cortou. Cara, sensacional. Agora vamos sair um pouco do Instagram, vamos pro YouTube, que é a minha Vamos. mídia preferida. Aliás, grande maioria da nossa audiência é do YouTube. A gente está no Spotify também, sempre esqueço o pessoal se inscrever no Olha, Spotify lá. Spotify, inclusive, tem comentário, hein? É, Não esqueça de deixar seu comentário no Spotify também. pois é. E aí, YouTube, podcast, shorts, vídeos de 10 minutos, o que que você mais vê nessas mídias? Ó, em primeiro lugar, o YouTube é a plataforma de mídia social mais usada pelos brasileiros. E negligenciada também pelos empreendedores, né? Ela é a mais usada pelos brasileiros e provavelmente a mais negligenciada Sim, pelas marcas. Muito porque muita gente acha que é mais difícil. Putz, tem que ter estúdio, tem que ter câmera, tem que ter edição. Então a galera já parte do princípio que não dá para fazer. No entanto, a gente tem shorts no YouTube. E shorts, se você faz Reels, se você faz TikTok, você poderia estar no YouTube certamente hoje. São mais de 162 milhões de usuários brasileiros no YouTube. E a gente tem 170 milhões de usuários de mídias sociais no Brasil. Então, pegamos sim. geral, né? O YouTube pega geral. Por quê? Porque o YouTube é a única plataforma que as pessoas consomem na televisão. O resto a gente consome só no celular. Cara, a maioria do meu Percebeu? público vê na TV. A Então, maioria. vê na TV. As crianças também assistem Você TV. acha que é por isso que às vezes você tem menos comentário do que o normal? Porque tá na TV e o Pode cara ser, não pode ser, comenta? pode ser. Certamente, né? Aí tem um ponto. Então, se a gente tem que estar onde as pessoas estão, não faz sentido não estar no YouTube. Já começa por aí a reflexão. Tem que estar no YouTube, na minha opinião. Por quê? Porque o YouTube é a plataforma que mais traz retorno. Ela traz retorno porque ela não é efêmera. Ela traz retorno ao longo do tempo. Você vai lá e faz um post no Instagram, amanhã morreu. Poxa, Sim. aí você tem que fazer outro.
lá no YouTube você faz um post, se você fizer um post, melhor dizendo, um vídeo pensado para SEO, cujo título vai corresponder a uma busca, ele é tipo evergreen, ele continua entregando ao longo do tempo Sim. e melhor ainda para quem quer viver de visualização. Vai acumulando, vai empilhando o número de visualizações, você ainda Sim. monetiza o Pois canal é. e se paga ao longo do tempo, né? Então, estavam falando aí do vídeo do Felca, né, da adultização. Se Sim. ele fosse monetizar o vídeo, porque ele escolheu não monetizar, Sim. se ele fosse monetizar, ele ia ganhar no mínimo R$ 51 mil, se fosse Sim. o RPM mais baixo, e se fosse o RPM mais alto, mais de 4 milhões de reais. Em Nossa. um único vídeo, né? Em fato, dá para ganhar dinheiro com o YouTube paga por visualização, então dá para fazer valer a pena ao longo do tempo. Só que então ele te paga ao longo do tempo porque ele é um bom conteúdo de inbound, Sim. então as pessoas te descobrem ao longo do tempo e tal, te consideram. Se você fizer uma boa estratégia, um vídeo leva para o outro. Na descrição do vídeo você leva todo mundo para um vídeo de vendas. Sim. Essa é a técnica. Você tem, sei lá, 100 vídeos. Porque no YouTube não importa se você fizer mais de um por dia, né? No Sim. YouTube não tem essa. Quanto mais vídeos você fizer, melhor. Ainda mais se você corresponder às buscas que a galera tá fazendo por aí. Então, se eu fizer 100 vídeos num dia, excelente. Você vai Sim. sair amanhã já com um puta de um tráfego dentro desses vídeos. E se todos os vídeos na descrição, você, por exemplo, eu fiz um vídeo falando dos sinais sociais que o seu Instagram, os sinais pelo qual você está perdendo seguidores no Instagram. Aí tem outro vídeo falando sobre como melhorar a retenção nos stories. Todos eles na descrição vão falar, curtiu esse vídeo? Então, se você quiser entender mais sobre como ter melhor desempenho no Instagram, clica Sim. aqui e assista esse vídeo. Todos eles estão levando para um vídeo que é uma VSL, Sim. entendeu? Entendi. Aí você acaba tendo um tráfego de todo Sim. mundo que se interessou pelos vídeos todos de Instagram para um vídeo de vendas do curso de Instagram. Sim. Essa é uma das técnicas usadas pelo Imangatsu, inclusive, que é uma bela referência do YouTube. A gente aprendeu isso no Mastermind e a galera tá aplicando isso e funciona. Então, a técnica de SEO, técnica de canal. Então, a galera, o que é técnica de canal? Tipo Porta dos Fundos, Manual do Mundo. As pessoas se inscrevem esperando o vídeo na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Sim. Né? Então, você tem conteúdo para SEO e você tem conteúdo para corresponder aos assinantes do canal. Sim. Aí você tem que incorporar como se você fosse um canal de TV mesmo, né? Esse é o fato. Então, o YouTube, gente, é importante, se paga ao longo do tempo. Se você fizer, é a audiência mais qualificada. Porque, pô, uma pessoa que assiste a um vídeo de 10 minutos, você estava citando tempo, já vou falar disso, Sim. ela é muito mais qualificada do que quem assistiu a um Reels de 30. Não, sem Não tem dúvida. nem comparação, né? Quantos Reels a pessoa deveria assistir para ter a mesma percepção de autoridade do que um vídeo de 10? Sim. Vamos lá para tempos, né? Então, assim, tem dois pontos. Então, os shorts hoje, 60 segundos, ampliaram um pouquinho, já dá para fazer um pouco mais longo. Eles são muito bons para SEO e é o formato que atualmente está trazendo mais inscritos para um canal. Sim. Então, as pessoas descobrem o seu canal via shorts, assistem os vídeos mais longos e te seguem. Os shorts, eles podem ter ligação com o seu vídeo mais longo. Então, dá para fazer essa ligação entre shorts e vídeos mais longos. Como? Podcast é um belo formato. É um Sim. belo formato. Então você citou ele por quê? Porque ele é um formato estratégico atual. Ele é muito estratégico. Por quê? Porque ele te traz autoridade. Né? É um formato em que as pessoas aprendem e saem transformadas dele. É um formato que o convidado transfere autoridade para você. Então, sim, em todos os ângulos o podcast te ajuda. Além de você poder fazer 10, 15 cortes para as outras plataformas. Isso é Né? impressionante. O cara vê que você está no podcast no seu Instagram é uma outra coisa completamente diferente. Sim. E você está falando aqui, ó, trouxe 2 episódios. O do Joel, que já está com 1.136.000 views. Só que o número mais importante para mim não é esse. É 248 mil horas assistidas. Daí eu tenho o do Alfredo, que a gente bateu essa semana 500 mil. Né? A gente fez um post comemorativo. 526 mil visualizações com 216 mil horas assistidas. É muita hora assistida, Animal. cara. Então, esse é o ponto, né? A turma que está assistindo, ela é muito mais qualificada Sim. para você, né? E o podcast em si, ele tem uma vantagem, porque o último dado que eu tenho da Vox Media mostra que os hosts de podcast são considerados mais influentes do que os influenciadores digitais, do que a celebridade de televisão. As pessoas estão tomando mais decisões em função daquilo que elas
viram e ouviram num podcast do que aquilo que elas viram num public post de um influenciador nas redes sociais. Então, isso mostra o poder que tem hoje de ter um podcast. Então, você que é empreendedor Sim. e ainda, de repente, não tem um podcast, pense com carinho, né? Até porque ainda há muito espaço para vários mercados e vários nichos. Então, o Zé criou aqui, ó, Guia esse podcast, porque ele sabia disso já há algum tempo. Mas e você, né, que tá lá, você tá no seu nicho, sei lá, é cosmético vegano. Tem um podcast de cosmético vegano por aí? Provavelmente não. Então seja o primeiro e seja o maior e pronto, né? Aliás, eu tenho uma mentoria Guias Partners que a gente ajuda você a montar o podcast Olha e que legal, isso é hein? uma coisa Não legal. sabia, não Pois é, sabia. é Bom uma saber. vertente que lançou agora, a gente lançou há 2 meses, estamos com mais de, acho que chegando a 25 mentorados. Animal. A gente fala de tudo, inclusive eu passo todas as técnicas, tudo aquilo que eu fiz para a gente ter alguns números legais, para ter patrocínio, para poder investir em tráfego pago, que não é fácil você ganhar no orgânico hoje. Tem que ter distribuição de conteúdo, né? Então é uma coisa que a gente faz É. lá. E aí eu lembro que eu liguei para você, o primeiro convite faz bastante tempo. E o podcast está no ar há 2 anos. Não continuamente. Primeiro ano a gente fez 10, parou. Mas eu liguei para convidar você e falei assim: boa estratégia, hein? Lembra que eu Network, marketing, conteúdo. Né? Tá certíssimo. Vai fundo, que é isso aí É a mesmo. melhor coisa, cara, para quem faz porque assim, no começo vai ser mais duro, né, até tracionar, Sim, mas podcast é um formato muito estratégico. Te sim. traz lead qualificado, te traz autoridade, network, tudo que a gente já falou aqui, né? Então considere, se você não considerou ainda, considere ter um podcast que vai para o Spotify, que vai para o YouTube. Sim. Então assim, você tá em outras plataformas ali no Instagram. Legal. E um pouquinho de TikTok, que também não poderia ficar de fora, né? Uhum. Eu tô no TikTok, a gente tem um conteúdo lá, mas hoje a minha principal falha é que eu replico Reels lá, né? Então posto aqui, posto lá. Acho ruim essa estratégia ainda, mas é possível e é melhor do que você não tá. Concordo. É isso. Concordo. Eu sempre falo isso, é melhor do que, né? Todo mundo, obviamente, no mundo ideal, tá fazendo um conteúdo nativo para cada plataforma. Só que existe muita oportunidade lá dentro. Pô, não tem nada demais você colocar o mesmo Reels no TikTok e começar a testar e ver a audiência, ver Sim, quem aparece, não tem nada demais. E você pode, inclusive, customizar a legenda, customizar a edição. É o sim, mesmo conteúdo. Só que se você editar de forma diferente, pode ficar um pouco melhor para TikTok com a cara do comportamento do TikTok. Inclusive testar ganchos. Então imagina só que no Instagram agora a gente tem o teste de Reels. Existe essa função agora que você pode subir um Reels de teste. O que acontece? Ele não mas tá para todo mundo? não, ainda não tá para tudo, mas para a grande maioria já saiu. Mas o fato é, quando você sobe esse Reels e coloca que ele é um teste, ele não aparece na sua grade. Ele não é distribuído para seus seguidores. Ele só é distribuído para um grupo de não seguidores, que vai ser uma amostra estatística. E se esse grupo reagir bem e tudo mais, dentro de 72 horas, ele vai te dar essa informação. Ele fala, cara, isso aqui foi um Reels muito bom, foi um bom teste. O que você quer fazer? Você quer publicar na sua grade agora, para todo mundo? Sim, Ou você quer deixar e arquivar esse negócio, né? Isso foi um incentivo do Instagram para que as pessoas realmente testem coisas diferentes sem ter vergonha ou sem sim, ter sim. receio. Só que dá para usar isso de várias formas. Por exemplo, eu posso pegar o mesmo Reels e subir 3 vezes, com ganchos diferentes, entendeu? Eu Entendi. posso pegar o mesmo Reels e subir um Reels com um gancho tipo pergunta, um gancho tipo afirmação polêmica, mas o conteúdo é o mesmo. Eu só mudei o título no começo do vídeo, nos 3 primeiros Sim, segundos. É o que a gente faz hoje no meu perfil. E aí ele vai entregar ao mesmo tempo para 3 grupos diferentes. E aquele vídeo que teve mais resultados é aquele que a gente coloca na grade. sim, E basicamente é o que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, no Instagram. Então eu posso testar o Instagram, inclusive, com mais de um vídeo, inclusive vídeo igual, só que mudando só o gancho. sim, Porque não é sobre seguidores, não é a galera entrando no seu perfil, consumindo, não é igual o Instagram. Se você postar 3 vídeos no mesmo dia e as pessoas reagirem, ele vai entregar os 3 vídeos no mesmo dia, inclusive. sim. Não é um problema lá, você fazer mais de um vídeo. Então você pode fazer e testar ganchos lá. Outro ponto é, o TikTok ele é mais meritocrático do que as outras plataformas. Então, como ele não é uma rede social, ele pouco se importa com o número de seguidores que você tem para distribuição. O Instagram ainda leva em consideração seus seguidores, a sua rede para fazer uma distribuição, principalmente os recém-seguidores.
O TikTok não. O TikTok você postou alguma coisa, ele vai entregar para quem se interessa por aquilo. Se alguém reagir positivamente, principalmente mais tempo de tela, ele fala, beleza, vou entregar para mais pessoas. Por isso que tem muita gente que tem 0 seguidores e consegue ter, tipo, 200 mil visualizações no Sim, vídeo no TikTok, entendi. né? Ele é mais meritocrático nesse aspecto. Em teoria, eu poderia testar mais coisas primeiro no TikTok para depois colocar em outras redes. Como ele é mais meritocrático, em teoria, se funcionar no TikTok, poderia funcionar melhor em outras plataformas. Por que eu falo em teoria? Porque a lógica é essa. Mas, no fundo, funcionou no TikTok. Só que como o Instagram vai depender dos seus 100 seguidores, se você viralizou, se você comprou seguidores, pouco importa se o conteúdo é muito bom, porque ele vai entregar para recém-seguidores que são horríveis. Então não vai dar certo. Sim. Então não funcionaria nesse ponto. Então a teoria é essa. Então TikTok, vamos falar um pouco mais de TikTok porque ele é realmente diferente. Tá? E o TikTok ele está vivendo um momento muito importante na história do Brasil, inclusive. Eles acabaram de introduzir o TikTok Shop no Brasil. Nossa, Né? inacreditável. E o TikTok Shop, para quem não está entendendo o tamanho desse negócio, TikTok Shop é uma modalidade de compra nativa dentro do TikTok. Então a pessoa não precisa sair do TikTok para comprar alguma coisa que ela viu no TikTok. E o TikTok se encarrega, inclusive, pela logística. Olha isso. A Né? pessoa se afilia a um produto. Também, que é o TikTok Creator, o TikTok Shop para Creators, né? Que assim, para todo mundo entender, o TikTok Shop é um marketplace. Sim. Então você que é o vendedor, você tem um produto, você pode ir lá criar seu catálogo de produto e disponibilizar o seu catálogo de produto nesse marketplace. Aí os creators do TikTok que querem ganhar dinheiro no TikTok falam, opa, eu quero vender o seu produto. Ele compra o produto. Não precisa nem comprar. Ele se candidata para comprar o seu produto e você aprovando, você manda uma amostra do seu produto para ele, Meu pai. se você aprovar. E aí a pessoa cria um conteúdo. Então ela cria o conteúdo usando seu produto, Um box. um unbox, cria um tutorial com seu produto, enfim. E todas as vendas que ela fizer, ela vai ganhar uma comissão sobre essas vendas. Então tem gente que está ganhando muito dinheiro já só como TikTok Creators, né? TikTok Shop Creators. E você, enquanto fabricante, enquanto indústria, enquanto negócio, você já tem milhões de vendedores querendo vender seu produto. Essa é a diferença para Mercado Livre e para Instagram. Então o TikTok realmente é outra coisa agora. Porque você não tem milhões de vendedores no Mercado Livre querendo vender o seu produto assim como há no TikTok. TikTok a galera já é assim. E os usuários do TikTok, eles já são mais abertos a posts de produtos do que lá no Instagram. Todos os dados mostram que a galera adora os achadinhos, descobrir novos produtos lá no TikTok, tá? Então eles são mais propensos. Segundo o Santander e o Itaú BBA, eles fizeram um estudo sobre o TikTok Shop. A projeção é que, que o TikTok Shop no Brasil fature 38 bilhões de reais em até 2028, o que colocaria o TikTok entre os 5 maiores players de e-commerce no Brasil. E com esse fenômeno do GC, né? Esse fenômeno do conteúdo criado pelo Sim. próprio usuário, com marketplace, influenciador, o TikTok está arrebentando, está lançando muitas funcionalidades para as marcas anunciantes. Tem o TikTok Symphony, onde você pode criar agora um anúncio feito por inteligência artificial com uma pessoa que parece real, falando do seu Sim. produto, seu serviço, etc., que converte mais, né? Tem 93% mais engajamento do que um comercial de marca. Então o TikTok, ele hoje é um negócio totalmente diferente do que as pessoas que nem se ligaram ainda imaginam, né? Que é uma rede de puro entretenimento. Ele também é entretenimento. Mas justamente por ele ser entretenimento, ele tem mais audiência e retém mais audiência. Sim. É o aplicativo em que o brasileiro mais passa tempo por Pô, é mês. inacreditável. Quando você entra ali, Ah, tem que fazer força e tomar cuidado. Partindo para o último assunto que eu queria falar com você. Importantíssimo. A utilização de IA para produção de conteúdo para as redes. Como que você vê isso? eu vejo com bons olhos quando a gente usa como superpoder para que a gente possa ser mais autêntico. O que eu quero dizer? Cara, se você usa o ChatGPT para criar um roteiro, para te dar ideias e tudo, que legal. Você está economizando tempo, está sendo mais produtivo, inclusive mais criativo. Porque criatividade significa base de repertório. E não tem nada que tenha uma base maior de repertório do que o ChatGPT. Então você vai ser Sim. mais criativo. Quando você cocria junto com a IA, né? Então você ganha superpoderes. Ou seja, você não está tentando arrancar o seu braço e colocar um braço robótico.
você está tentando colocar uma armadura ou um adicional no seu braço para ele ficar mais forte. Essa é a E ideia. mais rápido. Porque tem muita gente que quer substituir. Ah, não, eu não quero mais, tipo, fazer nada. Então eu vou automatizar tudo. Aí vai lá no N8N, no Make, e cria uma planilha, e que busca uma notícia, e transforma a notícia num carrossel, e pega o carrossel e já posta no Instagram todo dia automaticamente. Ou seja, vai pasteurizar o conteúdo. Se todo mundo for por essa via, não vai ter mais humano em nenhuma plataforma. Vai ser tipo robô falando com robô. É o robô que cria o conteúdo, que posta o conteúdo, você não tá nem lá para responder o comentário. E por que você tá fazendo isso? Ah, para eu ganhar seguidores, para eu ganhar visualização. Cara, não é. Rede social é social. É sobre pessoas, é sobre diálogo, é sobre relacionamento. E o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, vem batendo. O que a gente quer aqui dentro do Instagram é autenticidade. E autenticidade pressupõe que aparece alguém. Cada Sim. vez mais autenticidade é sinônimo de aparece alguém. Esse alguém é você, você tem a sua história. Não tem nada mais autêntico do que você aparecer. Porque é Sim. incopiável, né? Você pode até estar falando, fazendo um react da notícia do fulano, mas é um react. Ainda assim, você criou uma história nova em cima da história de Sim. alguém. Mas é uma história nova. Então, as inteligências artificiais generativas, que é para a criação de conteúdo, elas ajudam a gente no superpoder. Aí eu venho com uma pergunta retórica, tipo assim, mas e se eu clonar o Kiso? E é o Kiso que está aparecendo, mas é uma IA que fez. Sim. É autêntico? É autêntico. Ainda na minha opinião é autêntico, porque assim, por mais que você esteja fazendo uma IA, é eu que estou aparecendo. Não é uma pessoa fictícia que está lá, etc., ou fingindo ser um consumidor falando do meu produto, que é mais ou menos isso que está acontecendo Sim. em muitas instâncias. Então eu posso ir lá no HeyGen, que é uma das ferramentas, e me clonar, e falando em espanhol, e criar um perfil em espanhol. Beleza, estou levando meu conteúdo adiante para mais pessoas, né? Um conteúdo que originalmente eu que fiz mesmo, era eu que estava aparecendo, agora só estou me clonando falando em outra língua. Ou clonando, de fato, fazendo um dublê digital, né? Para que eu consiga escalar a criação de anúncios. Porque quanto mais anúncios, melhor para a campanha. Sim. Se eu tiver uma variação... Hoje a gente tem pouca variação, por quê? Porque a gente tem tempo escasso, é custoso, né? Produzir muitos anúncios. Tipo assim, se você tiver que gravar um dia inteiro, você vai conseguir gravar, sei lá, 10 anúncios. É. Agora, com a IA, você cria 50, 60. Com a sua cara, com o seu rosto. Então, não tem como não pensar em usar a IA para criar variações de anúncios e testar mais frequentemente. No meu último lançamento agora, na virada do tempo, a gente, abusou de IA me clonando para me colocar em várias situações em que seria muito difícil da gente fazer, com câmera, com vídeo, edição, locação, né? Legal. Tipo, eu dentro de um carro dirigindo como se fosse o DeLorean, do De Volta para o Futuro. Como que você vai fazer Pois. isso? Falando, Né? falando nisso, qual o tamanho do seu time? Qual deles, né? A Ah, gente não, tem vários negócios, né? você tem, não da M-Labs, que trabalha o seu Nos brand pessoal. lançamentos. É. Hoje eu tenho alguns negócios que não tem M-Labs. Hoje a M-Labs ela tem em torno de 80 pessoas. É um negócio de escala, né? Um negócio de tecnologia. Aí eu tenho o meu time da 8Engage, que é a minha coprodutora que faz meus lançamentos. Esse time que trabalha para mim, né? Porque eles trabalham para outros experts também. Esse meu time está em torno de 12 pessoas. Aí tem a minha empresa de treinamento, palestra, livro, que aí são 3 pessoas. Sim. Porque não precisa de mais do que isso. Então hoje é mais ou menos esse o tamanho do grupo, assim, né? Legal. Do time. É isso, cara. Quanto menos pessoas, né? E mais escala, melhor. Sim. Kiso, eu quero já começar a perguntar algumas coisas ligadas a você. Você tem um erro recorrente que, se você não prestar atenção, Erro? você volta a cometer? Preciso parar para pensar agora. Erro recorrente. Eu aprendo muito com os erros para não cometê-los de novo. Todo Então mundo. eu tenho essa, em tese, essa facilidade de aprender com os meus próprios erros. E também aprendo muito com os erros dos outros, né? Uma das maiores inteligências é Sim. quando você aprende com o erro dos outros, Sim. você não precisa passar por isso. É preciso pensar, cara. Erro que geralmente acontece. Fala o seu aí. Eu vou falar. Agenda. A agenda passa, não olho a agenda, então eu tenho que fazer um esforço muito grande para acompanhar a minha própria agenda, que eu marco
de marcar duas coisas ao mesmo tempo. Então, Uma em assim, cima da cara, outra. uma em cima da outra. Não, esse erro eu não cometo, não. Eu cuido bem da agenda. Cara, tem um erro recorrente, mas não é um erro, talvez seja uma, um. Comportamento. Não, assim, eu tenho um problema de memória curta. Então, às vezes eu conheço uma pessoa, a pessoa acabou de se apresentar, 10 segundos depois eu esqueci o nome dela. É um erro recorrente de eu sei técnicas para memorizar o nome da pessoa, mas é um erro recorrente de eu não aplicar Sim, elas, entendeu? E aí eu fico naquela situação, falando, nossa, putz, acabei de esquecer o nome da pessoa, e aí eu não lembro o nome da pessoa, e fica aquela situação meio chata, sabe? Network, isso sim. é complicado, É, né? os dois são dois. Esse é um que eu lembro, assim, que acontece com frequência. Cara, mas não assim, não me recordo muito de Não, mas erro, tá assim, respondendo. grave, né? Erros graves. Não, e erro grave a gente aprende e É, evolui, né? é. Vamos cometer outros erros graves, não os Exato, mesmos, exato. né? Erro a gente comete aos montes, novos erros. Viu? E quem é que mais te inspirou para você ser o cara que você é hoje? Olha, não tem uma pessoa, assim, não tem uma pessoa única, chave, né? Nem dentro da família, assim, né? Muitas vezes as pessoas, pô, Sim, do meu pai, minha mãe e tal. Eu cresci até muito solo, né? Meus pais se separaram muito cedo, minha mãe faleceu muito cedo. Então, assim, eu cresci aprendendo sim, na rua, né? Quando a gente fala, né? A faculdade da rua e tal. Então, assim, foi uma composição, cara, de várias pessoas. Mas essas várias pessoas são pessoas comuns, não são, assim, os ícones que todo mundo sim, admira e tal, sabe? São pessoas no qual eu já trabalhei junto e que tinham mais experiência do que eu, então eu fui agregando, sabe? sim, Agregando o acumulado dos aprendizados, erros meus e dessas outras pessoas ao longo da minha trajetória. Eu empreendi muito cedo, né? Então eu comecei a empreender em 1998, já com internet. E então, para muitos não sabem, porque olha aqui, eu estou rejuvenescendo, sim. né? Estou rejuvenescendo. Você falou assim, não, Você tá para com quem. mais cabelo? Você falou assim, para quem não conhece o Kizo, de fato, muita gente já nem sabe mais quem é o Kizo, porque antigamente, turma, o Kizo era um cara careca, É, olha sem lá. barba, né? 10 anos mais velho, agora a gente já tá Sim, melhor, né? O fato é esse, né? Então a gente aprende com muita coisa, com muita gente. sim, Então é injusto falar que é aquela pessoa, sim. sabe? Eu Legal. acho muito injusto isso. É um acumulado, cara. Todo mundo. Eu agradeço todo mundo que passou aí pela minha trajetória, com certeza. Inclusive, eu aprendo muito com pessoas que sabem mais do que eu, porque eu contrato pessoas melhores do que eu. Ah, sim, Essa é isso. aquela dica, né? Do tipo, meu, se você tá economizando dinheiro, né? Se você é empreendedor, você já teve esse dilema. Puta, eu preciso contratar uma pessoa. Invariavelmente, você vai querer contratar o júnior ou o estagiário porque você quer economizar. Se você tem condições, não economize, porque você não tem ideia, se você contratar alguém que já é mais experiente, né, e que é melhor do que você naquilo, você vai ganhar tempo, e não tem nada mais valioso do que o tempo que você vai ganhar, Olha a dica. para você ser estratégico, né, e estar na sua zona de talento. Porque muita gente fala da zona de conforto, que não é bom, mas ficar na sua zona de talento é interessante. Isso. Às vezes você é um empreendedor centralizador que acha que tem que fazer tudo e aí contrata o estagiário. O que acontece? Você tem que tomar conta onde você Você já. tem que tomar conta do estagiário, você tem que ensinar o estagiário. Então você já não tinha tempo, agora piorou. Sim, E aí não vai dar resultado mesmo. No momento em que essa ficha caiu, eu comecei a contratar pessoas melhores do que eu para várias posições, eu ganhei tempo para ficar na minha zona de talento, aonde eu trago sim, mais impacto. Eu falo, cara, aqui, quando eu atuo aqui, eu trago muito mais resultado que todo mundo junto. Esse é o ponto que eu sim. aprendi, não tão cedo, mas aprendi passo para frente. Legal. E a Malu participa do seu negócio? Participa no negócio de palestras, de educação, ela Sim, participa ativamente lá comigo. legal. E como é que é ser pai? Nossa, eu falei para você no começo, né? É o projeto mais difícil porque ninguém faz faculdade para ser pai, ninguém faz curso para ser pai, né? A gente às vezes faz faculdade, faz curso, faz mentoria, vai para mastermind para Sim, ser cada vez melhor. Mas para ser pai não, né? não. E aí que complica, não vem manual e a gente não Sim. treina para isso. Então é de fato complicado. Por que complicado? Porque eu tenho dois e cada um é de um jeito realmente assim diferente. A gente O Lucas e a acreditava, Nina. a Lucas, a gente acreditava que o primeiro, né, pro primeiro e tal, porque era o primeiro, ia ser mais difícil. Enfim, tem várias nuances, acho que para Sim, cada família é uma coisa, mas tanto em alimentação, né?
Um come de tudo, outro come de nada. Então, puta, é uma briga, né? Aquelas brigas que não tem racional nenhum. É, É tipo, cara, você precisa comer. Eu até tento explicar, né? E a minha esposa ainda fala: você tá entendendo que na época, né? Agora eles não são mais crianças, né? Um fala: eu não sou criança, pai, eu sou pré-adolescente. Que é o Lucas. Mas assim, quando ele era criança, eu sempre tentava tratar ele, em tese, como adulto. Em que sentido? Explicando as coisas. Falou, Lucas, isso aqui é importante, porque olha, quando você come isso aqui acontece isso, tá? E aí a minha esposa fala assim, mas você entende que ele é uma criança, né? Que ele, tipo assim, não tá entendendo nada do que você tá falando. Eu falo, não, mas se eu tratar ele como criança e não explicar as coisas, sei lá, só falar, come porque eu tô mandando, come sim, porque é importante. Eu, sei lá, eu não era dessa linha. Mas sim. o que que tá certo e o que que tá errado? Também não Não sei até dá pra, hoje, não dá pra entendeu? saber. Também não sei o que que é Não certo e dá pra errado. saber. Então, todo mundo assim, né, acha que é por um caminho, né? Aí a gente tem hoje acompanhamento de psicólogo justamente para ajudar, Cara, né? tem também. Então, porque ajuda um pouco, né, a gente entender o que está se passando na cabeça dessas crianças, né? Eu tenho uma de 11 e o Enzo de 16. É. Na verdade, vai fazer 16 agora. Mas como é difícil, e eu tenho certeza absoluta que eu fui tão difícil quanto ele. É aquela história, né? Você está pagando os seus pecados. Pois é, pois é. Olha, eu sou grato porque, assim, primeiro, né? Os dois super saudáveis, Sim, etc. Super, assim, né? Do bem, né? Então, por mais que tenham personalidades diferentes, tem essas nuances que a gente fala de dificuldade de alimentação, de estudo e tal, mas no final do dia, eles são excelentes sim. filhos, né? Crianças e tal. Eu sou super grato, cara. Não tem o que reclamar, não. Bom, eu sempre utilizo esse podcast para que os meus convidados possam brincar um pouco de futurologia. Então é o seguinte, eu não tenho contato com Deus, você também não, a gente não sabe quanto tempo vai passar por aqui. Você não tem E o WhatsApp dele, não? não tem, não tem. E a hora que for, ele vai falar assim: vamos embora, larga o celular. Não, deixa o celular, não, não, larga tudo Larga aí tudo. e acabou. E aí passaram-se 20 anos. A Nina com 31 e o Uhum, Lucas lá com 33 anos. uhum. E eu não sei por que cargas d'água, o YouTube tá lá e mostra esse vídeo e eles começam a assistir esse podcast, chegar até no final e vão ver, sabe o quê? Uma mensagem do pai deles para eles, mas não para eles de agora, para eles daqui a 20 anos. Bora lá. Lucas e Catarina. Nina é o apelido dela, né? Lucas e Catarina. Tudo que você fizer tem que ser para impactar a vida das pessoas positivamente. E isso significaria, em muitas instâncias, abrir mão, muitas vezes, de algum ganho imediato para colher no futuro as consequências positivas disso tudo, né? As suas atitudes positivas são mais importantes do que qualquer coisa. A gente não precisa ter religião, a gente não precisa ter, sabe, uma coisa. O que a gente precisa saber é as coisas mais básicas, né? Querer ajudar o outro, ajudar o próximo, que não é nem um negócio de nenhuma religião, na minha opinião, né? Tipo, é quase que uma Sim, regra básica, universal de sim, convivência, né? Na sociedade. Mas, acima de tudo, quando a gente fala de impactar a vida das pessoas, é genuinamente pegar o seu talento, o seu conhecimento e fazer aquilo servir para transformar as pessoas. Eu uso o meu conhecimento, meu talento, e eu falo isso para eles, inclusive. O conhecimento que eu tenho é o que está trazendo, inclusive, os resultados que a gente tem. Mas por quê? Porque esse conhecimento, eu passo esse conhecimento adiante e eu ajudo muita gente, tanto no modo gratuito quanto no modo pago. No modo gratuito, mais de 100 mil alunos gratuitos. E quantos desses alunos não me vêm agradecer hoje? Por exemplo, desci do palco agora há pouco, a pessoa falou: Meu, eu tenho que falar para você, eu só criei meu negócio por sua causa. putz. Quando você falou aquilo, quando você falou isso, e hoje eu tenho tantos funcionários, hoje eu tenho tantos clientes. E aí, é isso, né? Fala, cara, eu até, assim, aquela velha máxima, né, Zé? O que que você faria de graça? O que que você faria de graça? E que no momento que as pessoas estão te pagando, te remunerando por isso, você faria 3 vezes mais, né? Acho que esse é o ponto. Então, assim, essa é a minha mensagem para eles, né? Descubra o quanto antes qual é o seu propósito, qual é o seu talento e use isso para impactar a vida das pessoas, porque, consequentemente, vai impactar a sua vida para sempre. Kiso, pode ter certeza que, seja a qual tempo for, eles vão sentir sempre muito orgulho de você, porque você é um cara muito generoso. Eu sei disso. Saiba disso. Espero que esse legado fique. E agora eu vou fazer o último pedido para você. Olha para a câmera ali e fala pro pessoal
se inscrever no nosso canal? Tem Boa. gente que chega aqui e não se inscreve no canal. Cara, se você não se inscrever nesse canal, você não vai fazer esse tipo de conteúdo chegar a mais pessoas e transformar mais pessoas. É Sim. sobre isso que a gente está falando. Então, faça a sua parte, dê esse engajamento aí pra gente, né? Primeiro, porque tenho certeza que valeu a pena. Sim. Eu falo Muito. isso pra minha turma. Eu falo, gente, você pagaria pelo menos R$ 1 pra ver esse conteúdo? Se a resposta é sim, pô, tá relevante, né? Mas você não tá precisando pagar nada, tá aqui pra você, pra te ajudar. Então, deixa o seu like e inscreve no canal. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter vindo, chegado até aqui. E eu só tenho que falar dos patrocinadores. A Guia-se, Agência e Franquia, se você quiser. Dá uma olhada aqui, primeiro link. A Guide, a Franquia Extranet e também Cheirinho Bom. Se você quer uma franquia, Cheirinho Bom também é legal. E pesquisa todo o ecossistema, muito, muito legal. E agora você fica simplesmente com o recado de Alfredo Soares, Joel J. E no final eu separei 2 vídeos para você. Não sai daqui. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio. Joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme. Obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então, o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.